convite, né, para fazer essa palestra aí na OAB de Ferraz. É muito interessante essa conexão entre as subseções da OAB, e agradeço principalmente também a doutora Janaína, né, que teve a ideia da palestra como presidente da Comissão de Família da OAB de Ferraz de Vasconcelos, e é muito bom estar aqui com vocês, tá? Falar um pouquinho desse tema, né, que é tão sensível e às vezes a gente fica tão focado na parte jurídica que a gente acaba esquecendo, principalmente, do que é mais importante, né? Que é o emocional das pessoas. Eu falo que quem trabalha com direito de família, não basta você saber a doutrina, a jurisprudência, né? Os enunciados, mas você tem que entender também dos conflitos humanos, né? E das pessoas. Porque você consegue só ajudar realmente não ganhando um processo judicial. Isso é legal, nós advogados estamos acostumados, mas principalmente, né, deixando uma família, que é uma situação tão delicada, de uma separação, de um divórcio, deixando essa família, assim, minimamente mais tranquila. A gente sabe que eu posso falar 1000 coisas para vocês aqui que vai parecer simples, né? Mas não é na realidade. Ninguém casa para se separar, ninguém tem filhos pensando em morar longe, né? E o casamento que termina é um projeto de vida que não deu certo. Então, as pessoas têm que estar preparadas para isso. E nós, advogados, no nosso papel, né, de fazer esse desligamento entre as pessoas, porque eu falo, o divórcio, ele não acaba com a família. O divórcio, a separação, vai acabar com o casamento. Aquela família, ela vai continuar, mas num novo formato. Então, não vai ser mais uma família, né, mononuclear, aquela que mora o pai, a mãe e os filhos, ou a mãe e os filhos, o pai e os filhos, né, que a gente tem os relacionamentos homoafetivos, mas ela vai ser uma família binuclear, em que vai ter o núcleo do pai e o núcleo da mãe. E aquelas crianças, elas vão ter que transitar entre esses dois núcleos. Então, muda a realidade, mas não é que a família deixa de existir. Esse pai e essa mãe sempre vão ser os pais daquela criança, daquele adolescente. Não existe ex-filho, ex-pai, ex-mãe, ex-nada. Então, a gente tem que não só lidar com as questões jurídicas, mas principalmente regulamentar como que vai ser a vida dessa criança dali para frente. Por isso que eu falo do plano de parentalidade, né? Que aqui no Brasil a gente tem o regime de convivência. Mudou, né? A gente tem uma campanha da OAB que fala que filho não é visita, e realmente o filho ele não é visita. Visita a gente faz para um parente distante. Quando a gente fala o termo visita, a gente pressupõe uma distância na relação. Quando vai o seu namorado em casa, você fala visita? Não, é alguém que próximo, alguém que você gosta, os seus pais. Você não fala visita, você fala veio fulano aqui. Então, quando a gente fala visitação, a gente já pressupõe uma relação distante. O que não pode ter entre pais e filhos, né? Então, trocar esse termo visitação por convivência é um papel nosso dos advogados, porque quem faz a petição inicial é o advogado. Então, quando você faz a petição inicial, tenta já não usar mais esse termo visitação. Vamos usar a palavra a fundo, a palavra correta, que é a convivência. E isso, a gente mudando, a gente vê juiz, promotor falando visitação, porque todo mundo conhece, né? Por esse termo, mas a gente tem que começar a mudar. Então, quando a gente muda o nosso pensamento em relação a essa situação, que não é só uma situação jurídica, a gente tem que ser psicólogo daquelas pessoas?
Não, a gente tem que ficar no nosso papel de advogado. Mas quanto mais a gente souber sobre a dinâmica do conflito familiar, então a gente vê, por exemplo, o direito sistêmico traz isso pra gente, quanto mais a gente souber manejar um conflito familiar, então a mediação traz isso pra gente, as práticas colaborativas traz isso pra gente, é melhor pro nosso cliente, tá? Porque é muito fácil a gente ingressar com um processo judicial. A gente estudou pra isso, né? O exame da OAB é o quê? É você fazer um processo judicial. Então tá todo mundo preparado para fazer um processo judicial. Mas quando você faz isso no direito de família, o que está acontecendo? Você está falando para aquelas pessoas que elas não conseguiram resolver os próprios conflitos delas. Então elas acabaram delegando para um terceiro, que é o juiz, resolver aquilo que elas próprias não conseguiram, tá? Então, é uma coisa pra gente repensar. Ou o juiz é uma pessoa, ou o promotor é uma pessoa. Então, a gente tem que desmistificar algumas coisas na atuação no direito de família, que ainda o direito é engessado, a prova da OAB ainda é um processo judicial e o nosso próprio ministro do STF diz que o advogado do futuro não é o advogado que briga mais ou melhor, mas é o advogado que consegue excelentes soluções. E no direito de família a gente tem que conseguir excelentes soluções com, né, o menor dano possível, né? Então a nossa sociedade, ela mudou. E conforme a nossa sociedade vai mudando, vai evoluindo, o direito tem que acompanhar essas mudanças. Então não é que o direito vem inovar algo que inova e depois a sociedade muda. Não, foram aparecendo as uniões estáveis, foram aparecendo as multiparentalidades e vem o direito e regulamenta tudo isso. Então as mudanças acontecem perante a sociedade primeiro, para depois vir o direito e regulamentar. Então se a gente fosse olhar, por exemplo, a família, né, de anos atrás, não existia o divórcio. Era uma família hierarquizada, né? Era patriarcal, então o homem era o chefe da família. E qual era o papel da mulher nessa família? O papel da mulher era cuidar dos filhos e da casa. E o homem era o provedor. E a família, por que ela não dissolvia? Porque também ela era um núcleo, né, econômico, né? Era para manter o patrimônio dentro daquela família. Aí a sociedade foi evoluindo, a mulher, ela saiu para o mercado de trabalho e essa família foi mudando, né? Hoje em dia a gente tem uma família muito mais horizontal, a cultura é do diálogo, não é mais hierarquizado, ela é baseada no afeto, então as pessoas ficam juntas se elas realmente querem, né? O pai, que antes não ajudava na casa, não tinha diálogo com os filhos, passou a ajudar mais nesse lar. Então a família mudou demais e o direito veio para regulamentar. Hoje em dia a gente tem o divórcio, mas também a gente foi, né, para um outro extremo, porque eu vejo assim muitos clientes chegando no escritório que por qualquer motivo já querem divorciar. Entendeu? Então, assim, a gente tá na era também das relações líquidas. A gente saiu de um total engessamento dentro daquela família que você era obrigado a ficar casado para ir para um outro panorama que hoje em dia você casa num dia e se divorcia no outro. Então, a gente ainda não alcançou um equilíbrio, né? E essa é uma crítica até que eu faço à sociedade atual, porque isso faz com que cada vez mais tenha divórcios e separações e cada vez mais tenha filhos de pessoas divorciadas e separadas. As pessoas são obrigadas a ficar casadas? Não, a própria lei já permite, né? Se até 2010 a gente precisava se separar primeiro por 2 anos de fato, né? Ou seja, não morando mais junto, ou 1 ano de separação judicial, e só depois a gente poderia se divorciar.
Com a emenda constitucional 66, hoje em dia a gente já consegue casar num dia e divorciar no dia seguinte. Então a gente não tem mais esse lapso temporal. Para que servia a separação? Para que as pessoas pudessem repensar, porque ali já não teria mais os deveres do casamento, como a fidelidade, a assistência mútua, mas, né, as pessoas elas não poderiam se casar novamente. E se elas desistissem dessa separação, elas poderiam retomar o casamento. Então tinha esse lapso temporal de 2 anos da separação de fato, né? Ou 1 ano da separação judicial. Com a emenda 66, acabaram os prazos. Então, se você quiser casar num dia e divorciar no outro, você tem essa possibilidade. E com essa liberdade para a gente se relacionar com quem quer começar, terminar, nascem os filhos e esses filhos ficam como? Os filhos, eles não podem ser punidos pelas escolhas dos pais, tá? Eles não podem ser objeto, moeda de troca. Então, para que serve esse plano de parentalidade? Eu aprendi sobre plano de parentalidade no meu doutorado em Buenos Aires, porque no Código Civil da Argentina, eles já usam esse termo, né, de plano de parentalidade, que é um pouco mais profundo do que um regime de convivência, tá? No regime de convivência, a gente vai determinar basicamente quais são os dias da semana que vai ficar com um, que vai ficar com o outro. A gente já tem como regra, né, a guarda compartilhada desde 2014 como regra. Lembrando que a guarda compartilhada está no nosso Código Civil desde 2008. É que antes era uma opção. E com essa cabeça que a gente tem de quem mãe é quem cuida, e a gente está criando uma sociedade de mulheres guerreiras e sobrecarregadas, e eu falo que eu até me incluo nisso, porque eu sou uma mãe divorciada, né? Então, quando eu me divorciei, eu tinha uma bebê de 10 meses e outra de 2 aninhos. Hoje em dia, minhas filhas têm 12 anos e 13 anos, mas a gente tá numa sociedade em que a sociedade exige que a mulher seja a melhor mãe do mundo, exige que a mulher seja uma ótima profissional, tá? Exige que a mulher esteja sempre linda e bem cuidada. Então, somos a sociedade de mulheres guerreiras, mas super sobrecarregadas, tá? E com isso, das crianças ainda ficarem com as mães a maior parte do tempo, apesar da guarda compartilhada estar lá no nosso Código Civil desde 2008, nada mudava. Ninguém optava pela guarda compartilhada. Todo mundo preferia a guarda unilateral. A mãe mesmo, a mãe já está acostumada, a mãe sabe cuidar mais fácil. Por que teve que vir uma lei em 2014 para mudar isso? Teve que vir porque precisava, de alguma maneira, dizer, gente, é importante ambos os genitores tomarem decisões pela vida dos filhos, estarem presentes, conviver com esses filhos. Então vamos colocar a guarda compartilhada como a regra e a unilateral como exceção. Então a regra hoje é a guarda compartilhada, com a exceção da unilateral, quando um não tem absolutamente nenhuma capacidade de exercer a compartilhada, ou quando não quer. A gente tem muitos pais ou até mães, né, que preferem pagar a pensão alimentícia. Não é que a guarda compartilhada vai eximir o cumprimento da pensão alimentícia, mas que não querem exercer a guarda, não querem ter responsabilidade, não querem ter comprometimento, tá? E quando a gente fala de guarda, muitas pessoas confundem guarda com residência, tá? Uma coisa a gente tem que é o poder familiar. O poder familiar deveria chamar responsabilidade parental. O que é responsabilidade parental? É aquilo que ambos os pais têm de ser responsáveis pelos seus filhos. Dentro dessa responsabilidade parental, desse poder familiar, está a guarda. Que a guarda nada mais é do que a gestão da vida dos filhos e não a residência. Guarda é a administração da vida dos filhos.
é você estar presente, você poder opinar. É isso que é guarda, que é muito diferente de residência, tá? Porque a gente tem a falsa ilusão que se uma criança conviver uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, a gente vai estar exercendo a guarda compartilhada. E a gente não vai estar exercendo, a gente vai estar exercendo uma guarda unilateral de maneira alternada. Porque provavelmente naqueles 15 dias que vai estar na casa de um, o outro não vai estar nem querendo saber o que acontece com o filho. Qual que é o correto e o que é o melhor para o bem-estar da criança? Ela ter esse convívio com ambos os genitores diário, entendeu? Quanto maior, melhor. Então a guarda compartilhada traz essa gestão, essa administração dos filhos de forma, né? De forma conjunta, mas também o convívio deve ser o mais equilibrado possível. E o mais equilibrado possível não é um convívio matemático, é um convívio emocional. Porque se a gente for dividir, olha, você ficou um dia 24 horas, 23 horas, agora eu vou ficar 25 horas no dia seguinte, a gente gera um estresse no filho, entendeu? Então, esse convívio, ele tem que ser emocional. O que eu particularmente recomendo e sou da corrente de uma residência fixa, que não tem nada a ver com a guarda, só que com amplo convívio com o genitor, outro genitor. E o plano de parentalidade serve para isso. Porque quando começou essa questão da guarda compartilhada, muita gente falou assim, agora eu vou deixar a visitação, que é a convivência, de maneira livre. Só que, gente, não dá certo. Tanto é que o Ministério Público aqui de São Paulo, dificilmente eles homologam uma visitação, uma convivência livre. Por quê? Naquele primeiro momento da separação, do divórcio, pode estar tudo muito tranquilo entre os pais, tá? Mas o que acontece? Depois esses pais, eles vão ter, até casado a gente tem divergência, às vezes com o nosso marido, com a nossa esposa. Imagina separado. Imagina quando esses pais arrumarem um terceiro, né? No meu livro Divorciei Agora, eu tenho um capítulo que chama Alienação Parental após novo relacionamento dos pais. Porque as coisas mudam. A criança, durante uma separação, durante um divórcio, muitas vezes ela se acha culpada pela separação daqueles pais, até de maneira mais inconsciente. Ela sente falta daquele genitor que foi embora de casa. Então é muita coisa para ela elaborar. Quando chega os terceiros, ela perde totalmente aquela esperança que ela tinha dos pais voltarem. Porque os filhos, né, lógico, eles preferem os pais juntos, mas é claro que a gente não vai colocar um filho numa situação de violência, de desrespeito, de traições, né, de mentiras, de brigas diárias, mas mesmo assim, eles querem os pais juntos. Raríssimos vocês vão ver que falam assim, não, eu quero que meu pai e minha mãe se separem. E quando chegam novas pessoas, aquela esperança que eles tinham dos pais deles estarem juntos acaba. E dependendo de como essa terceira pessoa foi introduzida na vida daquela família, o que acaba acontecendo? Começam as confusões. Por isso que a gente tem que regulamentar a convivência e a gente tem que fazer um plano de parentalidade. Porque o plano de parentalidade nada mais é do que a regulamentação da convivência e prever situações de decisões. Porque é lindo a gente falar, a gestão, a administração conjunta da vida dos filhos vai ser compartilhada. Mas e quando esses pais discordarem? A gente vai processo judicial, atrás de processo judicial? Vocês conseguem entender como é complicado, né? Então, quando a gente deixa tudo isso regulamentado, prevendo tudo que pode acontecer na vida do filho. Então, aqui a gente está falando com advogados, eu vou ser bem prática em relação a isso de como faz um plano de parentalidade.
Primeira coisa que vocês têm que olhar é mudar o mínimo possível a rotina daquela criança depois de uma separação, porque ela já está sentindo falta de um dos pais, então ela tem que ver, né? Tem que ter a rotina dela minimamente mudada, tá? Porque já vão ser muitas transformações. Então a gente não tem que traçar o plano de parentalidade pensando no bem-estar dos pais. Mas o que diz nossa Constituição? Que é o melhor interesse do menor. E eu corrijo, a gente deveria usar o mesmo termo que é usado fora do país em espanhol. É o superior interesse do menor, tá? Esse princípio deveria se chamar, a gente deveria usar o termo superior interesse do menor, porque tem que estar acima do interesse dos pais, tá? Os adultos, eles conseguem, por mais que tenham brigas, a personalidade deles já está formada, mas tudo que a gente sofre na infância vai repetir na nossa vida adulta. Quantas vezes a gente não ouviu falar, a criança ferida? Então os traumas, as rejeições que a gente teve, a ausência que a gente teve na infância vão determinar determinados comportamentos repetitivos que a gente vai ter na vida adulta. Então as crianças, os filhos, os adolescentes que provêm de uma separação e de um divórcio, emocionalmente eles têm que estar equilibrados. E mudar totalmente a rotina Gente, eu tô falando isso de uma maneira genérica, mas é claro que de repente a criança vai mudar de cidade, aí não tem como, entendeu? Vai mudar totalmente a rotina dela, tá? Mas assim, quando vocês forem traçar um plano de parentalidade, sempre pergunta para o seu cliente, me explica uma coisa, como era a rotina do seu filho quando vocês eram casados? Por quê? Porque os pais, não adianta estar na casa de um pai e acordar, as pessoas não são iguais, tá? Então, se casados, a gente já tem confusões, divorciados mais ainda. Não adianta estar na casa de um e dormir 4 horas da manhã e estar na casa do outro e acordar às 7. Então, vocês podem colocar essas coisas no plano de parentalidade. Como uma regra, se não cumprir pena de multa? Não, mas como uma previsão de como vocês gostariam da rotina do filho de vocês, tá? Determinar a guarda, determinar a residência, vai ser residência fixa na casa de um? Como que vai ser? Eu sou da corrente da residência fixa, porque eu vejo por mim que deu certo na minha vida pessoal com as minhas filhas, mas a gente como pessoa, vocês gostariam de dormir uma semana na casa de cada um? A gente ama nossos pais, né? Claro que a gente ama, mas se você tem uma convivência diária, você não vai sentir tanta falta. E vão ter as pernoites semanais, tá? Vão ter os finais de semana alternados. As férias, eu acho que depende, assim, se quiser deixar, não tenho, outro dia até postei no meu Instagram, não tem essa regra de 15 dias, metade, se você viu que aquele pai ficou muito pouco durante o ano, ou se, você pode regulamentar os feriados, mas você acabou não regulamentando e viu que a maioria dos feriados a criança acabou ficando com a mãe, deixa um pouco mais nas férias, entendeu? A nossa lei não diz 15 dias, não diz metade do tempo das férias, a gente foi fazendo através de praxes, né? Então, essa praxe de dormir na quarta-feira nem sempre é o melhor dia para todas as famílias. Por que a gente sempre coloca a quarta-feira? Porque a gente sempre coloca a terça e quinta. Às vezes a criança não pode ir na quinta, voltar só na segunda. Entende? Então, esse arranjo, a gente tem que abrir a nossa mente. Abrir a nossa mente de ouvir o nosso cliente. Então, a gente não tem que impor, né, um modelo pronto que a gente está acostumado a ver nos processos judiciais. A gente pode ouvir aqueles clientes para ver como que aquela criança ficaria melhor, tá? Como que aquela rotina ficaria mais saudável. Aí, por exemplo, decidiu pela residência fixa e não decidiu que vai dormir na quinta ou vai dormir na terça. E o outro vai ficar todos esses dias sem ver? Não, se a gente prega por uma convivência máxima, né?
O que a gente tem que fazer? Tem que dar um jeito de colocar aí. Vai levar na escola, vai buscar na escola, vai fazer uma natação junto, vai levar ou buscar na academia, porque esta participação na vida dos filhos que faz com que a criança se sinta importante, tá? Tanto que um dos primeiros atos de alienação parental é a omissão de informação. Quando aquele genitor que fica a maior parte do tempo passa a omitir informações para o outro, ou seja, não conta o que aconteceu na escola, não passa informações médicas, o filho não sabe que o pai ou a mãe não está passando essas informações, mas ele sente que o outro não se interessa. Então, a alienação parental, ela começa geralmente com uma omissão, tá? E às vezes a gente faz alienação parental, por isso que é tão importante falar de alienação parental, até inconscientemente, com o intuito de proteger, de achar que cuida melhor do filho, né? Então, quando a gente tem essa consciência que os filhos precisam de ambos os genitores na vida deles, tudo fica mais humanizado. Aquela família que vai continuar de uma maneira diferente, agora binuclear, ela fica mais saudável. É fácil? Não. Tudo que eu tô falando para vocês é difícil. Vocês têm que conhecer o ser humano. Todo advogado familiarista precisa entender do ser humano, precisa fazer outros cursos fora da área do direito, porque não é só processo judicial. Atuar de maneira humanizada é você priorizar o ser humano em prol de deixar uma família mais saudável. E eu vou dar um exemplo para vocês. Geralmente quando a pessoa me procura, ou ela já teve um processo anterior, ou ela já teve um advogado anterior. Raramente as pessoas me procuram porque querem dar entrada num processo. Por quê? Porque eu sou especialista, então eu só faço família e sucessões. E geralmente quem faz o divórcio, a separação, a guarda, é o amigo da família, é a pessoa que não tem a especialidade, que não... Porque tudo parece muito fácil. Deixa aqui que eu faço um plano de parentalidade, deixa que eu faço um acordo, pode deixar, e não se atentam nos problemas futuros. Então, quando essas pessoas chegam para mim, é que elas já tiveram outros advogados, na grande maioria das vezes. E chegou um processo judicial, e nesse processo judicial, a mãe pedia a suspensão da visitação na petição inicial. Eu entrei no 5º ano do processo. E eu cheguei para essa minha cliente, quando ela foi me contratar, eu falei assim, olha, eu advogar para você é para você perder esse processo. Você topa? É chocante isso, eu falar para vocês. Como que você vai falar pro cliente que o certo é ele perder o processo? Porque assim, já tinha vários laudos, já tinha estudo biopsicossocial, então assim, não tinha nada que aparentemente colocasse a criança em risco. Aí eu falei assim, então o seu filho tem que voltar a conviver com o pai. E a gente vai fazer isso com todo cuidado, com toda observação, vai ter mais uma perícia. Mas assim, no final do processo, o meu intuito é que teu filho retome a convivência com o pai, tá? E depois de um ano que eu atuei muito mais na cabeça da cliente do que fazendo propriamente as petições, teve audiência de conciliação. E a juíza já foi preparada para briga, né? Porque aquele casal super litigioso, brigavam demais, tal. Aí saiu um acordo em que ela deixava, né, o filho, começou a permitir a convivência. Aí, um detalhe do acordo que eu fui perguntar, ia começar, o filho nunca tinha passado férias, então ia começar as férias de julho, né, agora. Aí eu falei assim, excelência, vamos começar com uma semana, nas próximas férias a gente aumenta para 15 dias, porque a criança nunca nem tinha ficado uma semana com o pai. Aí a juíza pegou e falou assim, doutora, chegou aqui agora, foi fácil, né, sua atuação, chegou aqui agora. Falei, não, excelência, esse casal tá brigando há quantos anos aqui na sua vara? Esse 1 ano que não teve audiência, eu trabalhei muito nesse caso, para chegar neste acordo. Então, até
o próprio judiciário e o Ministério Público acha que quando a gente atua de maneira humanizada, a gente não está fazendo nada. Mas, na verdade, a gente está fazendo e muito mais. Porque a gente sabe, você senta no computador, você faz uma petição, pronto. Em 3, 4 horas, você acabou. Agora, vai trabalhar o psicológico do teu cliente para mostrar para ele que é importante ter o pai e a mãe na vida dele. Entendeu? E a gente tem que... E essa mudança tem que começar por nós, advogados, numa audiência, entendeu? Mostrando o quanto a gente trabalhou para isso, para deixar as coisas mais tranquilas. Porque não é uma situação tranquila. Nem sempre é possível. Às vezes, a gente fala, o conflito, ele não é negativo. Conflito é diferente de confronto, tá? Conflito, ele é necessário para a gente resolver situações. Então, o conflito não é ruim. E, às vezes, você atuar de maneira humanizada, quando você entra, por exemplo, eu entro em um processo que está tendo uma briga terrível. Eu não vou defender meu cliente? Não, às vezes você atuar de maneira humanizada é você atacar algumas vezes. Para quê? Para equilibrar aquele conflito. Que aí, quando as duas partes conseguem enxergar quais são as perdas, quais são os ganhos, aí sim é possível você conseguir resolver aquilo lá. O fim, uma sentença não resolve conflito familiar, tá? Não resolve. Muitas vezes essas famílias, depois que terminou o processo, vão continuar brigando. Então, atuar de maneira humanizada parece fácil. E não é você ser trouxa, você abrir mão dos direitos dos seus clientes para conseguir um acordo a qualquer preço. Acordo a qualquer preço vira processo judicial futuro, tá? Então, sempre que o cliente, você vê que ele está abrindo mão de tudo para acabar logo com o processo, faça assinar que ele está abrindo mão e que ele tem ciência dos prejuízos que ele pode estar tendo. Não existe acordo a qualquer preço, porque vão ter processos futuros, tá bom? Então, não façam também acordo a qualquer preço. Então, toda essa mudança de mentalidade é você pensar fora da caixa e é você ser muitas vezes criticado pelos próprios colegas, ridicularizado, mas a gente precisa de um mundo novo. A pandemia acabou aumentando demais, né? Os números de divórcio, de separação, aumentou também o número de casamento, porque muita gente passou a morar junta, né? E depois decidiram ficar juntas e assim, é uma nova realidade e uma nova maneira, né, da gente atuar. No plano de parentalidade, voltando agora para o plano de parentalidade, vocês determinam, então, a guarda, a residência, a convivência, tá? Então, se vão ter pernoites, quanto mais detalhado você deixar esse plano de parentalidade, com hora, é impossível pegar tal dia, então já coloca uma outra opção, entendeu? Olha, caso não possa pegar tal dia, avise com 24 horas de antecedência, troque o dia, aí você vai, assim, quanto mais detalhado você deixar, menos brigas no futuro aquela família vai ter, tá? Não pode ser livre, porque quando vem as terceiras pessoas, né? Ah, tá lá com o namorado? Ah, peraí que eu vou lá buscar meu filho. Ah, deixa eu ver com quem meu filho tá. Ou, tá com a namorada? Ah, então não vou deixar visitar. Não vou deixar conviver. Você entendeu? Muda demais a cabeça dos filhos. A própria criança, às vezes, fica com ciúmes e fala, não, mãe, não vou na casa do pai. E muita gente fala assim, ai, tadinho, não quer ir. Gente, se você tá deixando seu filho fazer o que ele quer com 8 anos, quando ele for adolescente, você não vai ter mais controle, né, sobre isso. Então, é importante também você ver, assim, a gente tá numa sociedade muito permissiva. Se antigamente os pais eram respeitados, hoje em dia a gente tem que botar regra, porque ninguém mais respeita ninguém. É o filho que manda a comida que vai comer, é o filho que manda o programa que vai assistir, é o filho que manda tudo. Na minha época, né, não era assim, né? A gente respeitava a autoridade dos pais. Então, assim,
quanto mais detalhado, questão de horário, questão de dias, eu tô falando ainda da convivência, tá? Questão de férias, é muito melhor pra família, tá? Porque o que acontece? Qualquer coisa que sair fora daquilo, se você e os advogados familiaristas, de tanto trabalhar com isso, eles conseguem mais ou menos prever o que dá errado, né? Então a gente consegue fazer mais ou menos tudo isso. Então, prever tudo isso. Aí outras coisas que podem ter também no plano de parentalidade. Escolha de religião. Como vai ser a escolha da religião dos filhos? A gente vai dar liberdade para os nossos filhos escolherem? Se tiver divergência entre os pais, como que vai ser essa divergência? Como que vai ficar? Chega na adolescência, quer piercing e tatuagem. Um pai quer, o outro não quer. Como que vai fazer? E em caso de divergência? A gente teve o problema da vacina. Quanta gente ficou em divergência que um dos genitores queria vacinar, o outro não queria. Então, são situações que vão aparecer. Mudar de escola, qual que é o critério para a escolha da nova escola? Então, estabelecer determinados critérios para a escolha da nova escola. Como aqueles pais vão escolher as atividades extracurriculares? Ou, por exemplo, uma psicóloga, profissional da saúde mental. Tudo isso você pode pôr no plano de parentalidade. Você pode prever, por exemplo, a mediação como uma forma de resolver esses pequenos conflitos, optarem por uma mediação, não sei que escola colocar, colocou lá os critérios que são importantes para aquela família de uma determinada escola, assim, um quer meio período, o outro quer período integral, você já pode deixar no plano de parentalidade, isso que não quer dizer que depois não vai mudar, entendeu? Mas você já pode deixar estabelecido, mas teve uma divergência, como vai resolver? Vai resolver com o processo judicial? Ou coloca lá uma cláusula que se tiver divergência, dá para fazer uma mediação. Autorizações de viagem, o que acontece? Ninguém pensa em autorização de viagem. Aí chega nas férias, é mãe que não dá passaporte, é gente que não dá autorização de viagem, o outro quer viajar. Quantos de nós não temos essas demandas em períodos de férias? Então já deixa lá, olha, vamos dar autorização de viagem desde que peça com tanto tempo de antecedência, por validade de tanto tempo. São coisas que a gente, com os nossos clientes, de acordo com aquela família, você já pode deixar tudo determinado. Na Argentina, como é feito isso? A Argentina, e eu falo, né, por estar lá sempre, não existe você entrar com um processo antes de fazer uma mediação, tá? Então você fala assim, fulano, entrei com um processo. Mas na mediação não teve resultado? Eles fazem mediação extrajudicial antes de entrar com qualquer processo, tá? É normal, é pra gente, nossa, você fala de mediação para determinados advogados, pelo amor de Deus, imagina, vamos processar logo, entrar com uma ação. Então, é cultura. A nossa cultura é litigiosa. Por isso que falar de humanização do direito é você ser fora da caixa. É você parecer que você é bobo, entendeu? E não é isso. Você vai defender os interesses do seu cliente, mas você vai priorizar o quê? O ser humano do seu cliente, tá? Aquela família que não deixou de existir, mas mudou o seu formato. Aquelas crianças que estão com a sua personalidade sendo formadas e tem que ter o mínimo de interferência possível. E a gente consegue ajudar, entende? Vocês assistiram um filme na Netflix que chama Histórias de um Casamento? É bem famoso da Netflix. De uns 2 anos atrás. Quando eu assisti esse filme, todo mundo, super legal, que fala da separação. Nossa, como a separação é sensível. Eu só conseguia pensar na bendita da advogada. O quanto a atuação dela prejudicou aquele casal que eles poderiam até ter voltado, entendeu? Então, a gente precisa mudar a visão
de nós, profissionais de direito, dos juízes, dos promotores e do cliente, que o advogado familiarista bom é o que consegue mais êxito processual. Para mim não é, porque eu vejo famílias que a pessoa ficou com um patrimônio gigantesco e nunca mais conseguiu ser feliz. Casos de alienações parentais por briga de dinheiro, absurdo, porque alienação parental, o que que é? É você anular um dos genitores na vida dos filhos. Bert Hellinger já falava que os filhos são 50% cada um dos pais. Então, quando você comete os atos de alienação parental, você está anulando 50% do próprio filho, tá? E geralmente esse comportamento que você falou, então, ai, nossa, teu pai, nossa, pelo amor de Deus, é um mulherengo, não quer saber de família. Provavelmente por um amor cego ao pai que foi anulado, aquela criança vai ser mulherengo, ou se for uma menina, ela vai gostar mais porque repete inconscientemente justamente aquele comportamento que foi anulado, tá? Então, quando a gente fala de alienação parental, a gente tem uma lei, mas os atos de alienação parental são uma violência psicológica contra a criança. Se a gente fala tanto de violência psicológica contra a mulher, imagina a gente tirar uma lei que protege o psicológico dos nossos filhos e das nossas crianças. E outra coisa que a gente tem que tirar da mentalidade da sociedade, que é mulher que é alienadora. Não é mulher que é alienadora. A maioria é mulher porque a gente ainda tem uma mãe que fica mais tempo com os filhos. Mas tem muitos homens que cometem alienação parental. E tem muitos homens que também usam, obviamente, assim como a lei Maria da Penha pode ser usada de uma maneira errônea, a lei de alienação parental também pode ser usada de uma maneira errônea. Então a gente não tem que usar lá um inciso que é do falso abuso e falar que é uma lei que protege pedófilos. Pedofilia é a pior coisa que pode existir na vida. Eu não consigo imaginar como mãe as minhas filhas sendo violadas, entendeu? Assim, é um crime repugnante. Jamais eu seria a favor disso. Mas eu também não sou a favor de gente que usa as crianças. Eu sou uma pessoa divorciada. Quando eu me divorciei, eu tinha uma bebê de 10 meses e outra de 2 aninhos. Eu estava no último ano de faculdade, porque direito foi minha segunda faculdade. Eu não tinha emprego, porque eu tinha mais de 30 anos, né? Então, assim, você não consegue emprego com 2 bebês amamentando. Eu ia pedir emprego e falava, imagina, filha, você está fora do mercado. Só que isso me fez estudar cada vez mais sobre o tema, sobre direito de família, entendeu? E sobre a vida da mulher depois do divórcio, da separação, dos filhos, porque eu pensava assim, bom, eu preciso voltar para o mercado de trabalho, eu não posso danificar o psicológico das minhas filhas, e eu tenho que estudar muito sobre isso, porque minhas filhas não têm culpa que meu casamento, que era um casamento de 9 anos, não foi uma coisa assim, sabe, um casamento de 1, 2 anos, não, elas eram pequenas, mas eu fui casada há 9 anos. Então, o término da minha relação com o pai delas não pode prejudicar o psicológico delas. Então, eu estudei muito a fundo a alienação parental, porque a gente tem que conscientizar os nossos clientes que mesmo inconscientemente, ele vai fazer algum dia. Falar mal, entendeu? Vai falar, pô, tua mãe tá enchendo o saco, entendeu? E a gente tem que trazer essa consciência. E isso a gente faz casado também, tá? Na lei não tá escrito que os casais precisam ser separados para cometerem alienação parental. Quando você fala pro seu filho, não obedece teu pai não. Ai, nossa, pelo amor de Deus, teu pai não sabe o que tá falando. Você tá cometendo alienação parental, entendeu? É que a gente não se atenta a isso, né? Óbvio, né? A gente não se atenta. Só que o que você pode colocar também no plano de parentalidade? Muitas pessoas não sabem o que é alienação parental. Então, no plano de parentalidade, você pode descrever os atos de alienação parental. Porque na hora de assinar aquele plano de parentalidade, elas vão saber que aqueles atos são atos de alienação parental. Que aqueles atos vão fazer não mal para o pro alienado, vão fazer mal para os filhos. Porque a alienação parental faz mal pro genitor alienado? Faz, mas os maiores prejudicados são os filhos, porque dentro deles, eles vão ter uma lacuna irrecuperável. As vítimas de alienação parental,
elas têm problemas de gênero, têm problemas com álcool, drogas, com medicamentos controlados, com ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, tá? E então é importante, quando a síndrome já está instalada, né, principalmente, é importante no plano de parentalidade, se vocês puderem, já colocar quais são esses atos de alienação parental. E, inclusive, colocar a possibilidade de uma mediação, se ver que está ocorrendo uma alienação parental reiterada, ou um estudo, né, extrajudicial, passar por um especialista antes de um processo judicial para avaliar se está acontecendo essa alienação parental. O plano de parentalidade não é só a visitação, é você prever o máximo de situações possíveis, tá? Eu não tô falando que eu sou totalmente contra 2 residências, às vezes pode funcionar, tá? Para aquela família. Mas você já tem que prever tudo isso. Por exemplo, uma outra coisa que tem que estar previsto no plano de parentalidade, que sempre dá rolo também, vocês devem receber muito no escritório de vocês. Quando querem mudar de cidade ou mudar de país, como que vai resolver isso? Vai pedir autorização? Vai passar por uma mediação ou já vai direto entrar com processo judicial? Como que vai ser isso? Às vezes não tem intenção nenhuma de mudar de cidade, mudar de país, mas de repente vai que aparecer um grego lindo na vida da mulher e ela decide morar na Grécia. Como que vai fazer? Vocês entendem como é complicado? Outro dia apareceu um caso pra mim que a criança ia morar 2 anos num país, 2 anos no outro. Para aquela família funcionava. E a gente não pode julgar o que é melhor para aquela família. Quando você fica em dúvida se aquilo é melhor ou pior para a criança, o que eu recomendo? Pede uma avaliação psicológica. Não tenham medo de ter sempre uma equipe de apoio. Quando eu estudei sobre práticas colaborativas, então eu não sei se vocês sabem o que é práticas colaborativas, mas é para você fazer um acordo, tá? Então os advogados colaborativos, eles são contratados para atuarem de maneira colaborativa. E como eles fazem isso? Eles fazem um contrato com uma cláusula de não litigância, então eles não podem litigar, eles têm que fazer um acordo. Se não der certo, eles têm que sair fora daquele caso, tá? Tem a cláusula de não litigância. E eles usam os profissionais de outras áreas para ajudar nesse acordo. Então vai ter o coach da psicologia, que vai conversar com essas partes, porque as pessoas chegam no nosso escritório muitas vezes não, né? A grande maioria, com raiva, com ressentimento, ou com tristeza. A gente tem as fases do luto, né? A primeira fase é aquela fase da negação. Ai, não, nossa, vai passar, a gente vai voltar, isso aí não é nada, é só uma fase. A segunda fase é o da raiva, que você quer matar o outro, que é geralmente quando a pessoa te procura, né? Aí tem a barganha, que você fala, ah, meu, será que é isso? Será que não é? Pode ser. Aí vem a tristeza, é isso mesmo, que triste terminar a relação. E por fim, a aceitação. Quando o cliente chega no teu escritório com aceitação, ok, você consegue um excelente acordo. Mas quando ele chega na raiva, é quando ele quer matar o outro, que você vai falar de acordo, você não pode falar assim, olha, o acordo é bom, não, você tem que falar das desvantagens de não fazer um acordo, entendeu? Então, cada cliente você tem que lidar de um jeito diferente. E você tem que estar preparado para isso, porque senão, gente, é só papéis. E a vida não é só papel, entende? É diferente você fazer um processo de família e você fazer um processo trabalhista, um processo tributário, um processo empresarial, que você está lidando com mais ou menos com o que está na lei, na jurisprudência, mas eu vejo pessoas destruídas saindo de um processo de divórcio, de separação e de guarda, e a gente tem que usar o princípio do mínimo dano possível. Dano sempre vai ter, porque é um projeto que não deu certo, né? Acho que ninguém em sã consciência fala assim, ah, que legal, vou casar, depois eu me divorcio. Não, né? Gente, primeiro que muita gente casa na fase da paixão. Na paixão tudo é lindo, tudo é maravilhoso, nosso outro é perfeito. Por quê? Porque você idealizou o outro na paixão, né?
E depois que vem, e nem sempre aquela paixão se transforma em amor, porque no amor, o que é o amor? É você aceitar os defeitos do outro, né? Falar, apesar disso, eu continuo com você, né? Apesar de você não ser a perfeição que eu imaginei, dos teus defeitos, eu tô junto com você. Então, a gente tem que aprender no direito de família, que é o direito que mais muda jurisprudencialmente. A gente tem que estar atualizado, tá? Eu vejo assim, eu fiz até uma postagem a semana passada que me assusta as caixinhas de perguntas de 15 segundos no Instagram que as pessoas postam no feed. Porque eu vejo muita informação errada. E muita assim, gente, ninguém dá consultoria jurídica em 15 segundos. A gente consegue engajamento, seguidores, likes, esse mundo fake da rede social que a gente vive. Mas não é a realidade. As pessoas acham que nos 15 segundos elas estão com o problema delas resolvido. E não é só isso, gente. A gente tá vivendo uma sociedade da superficialidade. E a gente precisa viver uma sociedade da profundidade. A gente precisa se aprofundar nos nossos clientes, nos seres humanos, no outro, na gente. Porque é só com o autoconhecimento, né? A gente conhecendo as nossas sombras e a nossa luz, que todo mundo é luz e sombra, que a gente consegue ajudar o outro. A gente não tem que ver juiz, promotor como uma coisa imutável. A gente tem que lembrar que eles também são pessoas, eles também têm as dores deles, os traumas, os pensamentos, as convicções, as crenças, o nosso cliente. Então a gente está lidando com pessoas. O processo ele pode ser digitalizado, as perguntas podem ser uma caixinha pergunta de 15 segundos, mas você lidar com o ser humano e tratar do ser humano, é disso que o nosso mundo precisa hoje, porque nunca se consumiu tantas drogas, tantos medicamentos, nunca teve tanta depressão, tanta ansiedade como a gente tem atualmente. A gente está viciado na informação rápida e nas coisas superficiais. Só que quando a gente atua em direito de família, não dá pra gente atuar nessa maneira. As pessoas precisam de mais. E a gente tem que estar preparado para trabalhar no mais das pessoas. Porque assim a gente consegue resolver um conflito familiar de maneira humanizada, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje.